se a gente jogar essa função no implot, a gente vai obter o quê? Que o gráfico da função, o gráfico dessa função aqui, da qual a gente quer calcular o volume, né, do sólido de revolução, é gerado por ela quando a gente gira ela em torno do eixo x e o x está limitado entre 0 e π sobre 2, ok? Então vamos colocar a ideia do exercício. Então a ideia seria essa função aqui, ó. Só para a gente visualizar o gráfico, tá? Então quando eu giro ela em torno do eixo x, nós teríamos essa imagem aqui, ó. Esse é o sólido que a gente quer calcular a área, tá? Então aqui ele está limitado 0 ao π sobre 2, tá? Π é 3,14 dividido por 2, né? Vai dar mais ou menos 1,5 alguma coisa, tá ok? Então, limitado de 0 a π sobre 2, aqui é a função, ó. Tá? E ela está girando em torno do eixo x. Essa é a pergunta do exercício. Tudo bem? Então nós temos o quê? Para a gente calcular o volume do sólido de revolução de uma determinada função, por definição nós temos que o volume é igual a integral. Nesse caso, ó, o limitante inferior e o superior é 0, o inferior, e o superior é π sobre 2. De π, esse π faz parte da fórmula do volume, vezes a função ao quadrado. Então eu vou pegar x, que multiplica raiz de seno de x, isso aqui é elevado ao quadrado, ok? Tudo isso ao quadrado. E aí, dx. Desenvolvendo isso aqui, então nós vamos ter volume é igual. Esse π pode passar para fora, que ele é um número, né? Integral de 0 a x. Ok? Então, cortando ali a raiz com o quadrado, nós temos essa função. Então, essa é a função que a gente quer integrar para encontrar o volume. Tá bom? Então, o que a gente vai ter que usar aqui? Nós vamos ter que usar a integração por partes. Tudo bem? Então, vamos lembrar da integração por partes e ver quem que a gente vai chamar de u e de dv, ok? Se o u é x ao quadrado, quem seria o du? Ok? Então, derivando o x ao quadrado, nós temos lá 2 vezes x vezes dx. Muito bem. E quando a gente usa a integração por partes, né, nós chamamos o x ao quadrado de u, que sobra seno de x dx, ele seria o dv. Então, nós temos que o dv vale quem? Seno de x dx. Como a gente quer encontrar o v, basta integrar, né? Então, o v é a integral do dv, ok? Então, integrando isso daqui, quando a gente integra seno de x dx, a gente vai descobrir que para dar seno de x, quando a gente deriva, a função a ser derivada deve ser a função menos cosseno de x. Tudo bem? Então, nós descobrimos já o v. Ó. Então, nós temos agora o v dv. Tá, agora vamos jogar na forma da integração por partes. Du, ok? Vamos integrar isso daqui então. Tá, só que para a gente encurtar um pouco o nosso exercício, o que a gente faz? Quando a gente vai multiplicar o u e o v, a gente já multiplica e já coloca essa multiplicação calculando quanto que vai dar essa multiplicação em π sobre 2 e em 0. Tá bom? Então vamos fazer lá, multiplicar u, v primeiro, para a gente ver quanto que vai dar. Então, u vezes v é x ao quadrado vezes menos cosseno de x. Muito bem. E agora? Se a gente fizer essa multiplicação, tá? Então nós vamos ter o quê? Né? Substituindo os limites de integração, tanto no lugar de u, como lá no lugar do x do cosseno, como é que fica? Ok? Então, substituindo primeiro o limite de integração superior, né? No lugar de x ao quadrado, depois no lugar de x aqui do cosseno, menos tudo isso daqui com o zero, substituindo tanto em x ao quadrado como em cosseno. Fizemos esta substituição e agora vamos ver quanto que dá isso. Então, na primeira parte, nós temos que o cosseno de π sobre 2 é zero. Isso aqui dá zero. Ó. Então, ele vezes qualquer coisa vai dar zero.
E na segunda parte, 0 ao quadrado vezes qualquer coisa também é zero. Tá? Então, nós descobrimos o quê? Que U vezes V vale zero. U vezes V vale zero. Então, na hora que a gente voltar lá na fórmula da integração por partes, a gente não vai pôr nada aqui no lugar do UV. A gente vai trabalhar somente com essa parte, ó, da integração por partes. Que seria menos integral de V du. Vamos ver como é que fica. Substituindo o V e o du nessa fórmula, né? E lembrando que ela vai de 0 a π sobre 2, nós temos, ok? Essa integral aqui, apesar dela ainda ser uma integral que só é possível de ser resolvida utilizando a integração por partes, ela é uma integral mais simples do que a integral do início do exercício. Tá? Ela é mais simples do que essa integral aqui, ó, que nós tínhamos lá no início do exercício. Tudo bem? Então, porque ela não tem x ao quadrado. Vamos ver então como que a gente integra ela. Tá? Então, 2π é lá do início do exercício. Né? Esse 2 passa para fora. Multiplica o π lá da fórmula do volume. Tá bom? Então vai ficar cosseno de x vezes x dx. Essa integral vai de 0 até π sobre 2. De cosseno x vezes x dx é igual. Isso aqui vai ser igual a uv, né? Então seria u é x, v é seno x, tem o 2π, ó. 2π também vai multiplicar esse resultado, tá? Então a gente não pode esquecer depois no final de colocar o 2π. 2π que multiplica tudo isso. Deixa eu apagar. Olha, então aqui nós teremos 2π, né? Essa multiplicação, quando eu substituo os limites de integração nela, eu tenho que x é π sobre 2, vezes seno de π sobre 2 é 1, então vai dar π sobre 2. Se eu jogar o zero, vai dar 0 e 0. Tá? Então, disso aqui, substituindo os limites de integração, isso aqui resulta em π sobre 2. Vejamos então como é que fica. Tá? 2π que multiplica π sobre 2, menos. Aí vamos voltar na integral, ó. Integral de seno de x, indo de π sobre 2 até 0. Tudo bem? Menos cosseno x, que é a integral de seno x, indo de menos π sobre 2 até 0. Esse é o resultado, né, do nosso volume. Tá? Então, o volume seria dado por esse resultado aqui. Tudo bem?